sentimento pior? O rancor. O sentimento pior? O rancor. Cuidado com o rancor, gente. O presente mais belo, O perdão. o mais imprescindível, O lar. a estrada mais rápida, O caminho correto. a sensação mais grata, A paz o interior. resguardo mais eficaz, O sorriso. o melhor remédio, O otimismo. a maior satisfação. Dever cumprido. Líderes, a maior satisfação. O Dever cumprido. Não, você não está entendendo, vou repetir. A maior satisfação de um líder, O dever cumprido. a força mais potente do mundo, A fé. as pessoas mais necessárias. Os pais. Eu, como sou pai, vou repetir essa parte. As pessoas mais necessárias Os pais. e a coisa mais bela de todas. O amor. Uma salva de palmas para você. Eu garanto que a primeira vez que eu li esse ano, muito motivado. Quando forem às colinas e eu gosto de comprar livros, até como já vou falar sobre a geografia, comprem um livro da Bíblia, conta sobre a história da Teresa de Calcutá. E vão perceber um pouco como é que ela absorveu o chamado dela em relação aos pobres. Ela diz que não foi chamada para os pobres, ela foi chamada para cuidar os pobres dos pobres. Vocês lembram-se, o Guilherme já trabalhava com as pessoas que viviam na lama, nos lugares de pobre, ela cuidava dos leprosos, ela cuidava das pessoas mais miseráveis. Foi chamado de relação. Então vamos aqui descobrir um pouco o líder que há em você. O líder que há em mim. Agora eu tenho que finalizar isso. Vamos lá. Você influencia pessoas. Eu, primeiro exercício, eu queria assim chamar a atenção, sem ensinar nada. Fazer perguntas que nos ajudem a despertar alguma coisa. Primeira coisa, você não nos ajuda. Você tem que influenciar. Ou é você daqueles que numa atmosfera, que no ambiente entra calado e sai mudo. Você entra calado e sai mudo ou você influencia? O que a Ana, o que a Ana leu? Seu exemplo, ninguém despreza a tua mocidade. O Paulo está a dizer a Timóteo que ele tem que ser uma pessoa de quê? De presença, de influência, ensine, exorte. Use essas palavras, enquanto eu não estou, você trabalha no ministério. A segunda reflexão, você integra, você ajuda a direcionar as pessoas para um foco. Essa reflexão, ela toca muito na nossa vida cotidiana. Atende amigas, comadres, amigos. E assim teu amigo erra e você simplesmente o censura, você ainda não ajuda. Você precisa tanto censurar, mas ajudar a se integrar. O que é integração? Ela está dentro, tem algum papel e ser direcionada para um fim. Quando isso não acontece, você é aqueles que só criticam, só se afasta normalmente. Quando você integra a pessoa, você aceita ela, as suas falhas, aquilo que Jesus fazia, né? Jesus, se mandasse apedrejar ela assim, ela faleceria. Mas a partir do princípio que a mulher adulta é atirada para os pés de Jesus para ser morta, Jesus diz, não, quem nunca pecou, atire a primeira pedra. A partir desse princípio, Jesus perdoa e depois Jesus integra essa pessoa. Quer dizer, Jesus estava com a adulta ao pé de igualdade de todos. Quer dizer, se vocês nunca pegaram, tem pena. Quando eles começaram a sair, perceberam que todos são iguais. Logo, Jesus não lhe manda embora, Jesus te direciona. Vai e não pegue mais. Direção e orientação. Você está dizendo ao planeta, está bem. Você vai até aqui, ninguém te condena. Se Deus não te condena, nós também não condenamos. Mas a partir de hoje, faz o que é correto. E nós precisamos, como líderes, em todas as situações, agir assim, como objetivo. As pessoas estão entrando agora. Não, você não realizaste nada durante o primeiro mês. Isto aconteceu, nós também falhamos, vivemos na campanha, mas a partir de hoje, trabalha com A, trabalha com B, qualquer dificuldade, mantenha a comunicação. Quando você se comporta assim, você responde à pergunta anterior do líder que é em você. 3. Você cria um clima agradável, favorável à criatividade. Há pessoas que são muito contundentes, que estão sempre agradáveis, e que matam a criatividade. Há pessoas muito visivelmente arrogantes. Entram a falar, saem a falar, outros não respondem. Você mata a criatividade dos outros. Você pode ser até bom, mas não precisa ser a estrela de todo momento.
gente, mano. Vamos só lá assistir. E pronto, que vamos morar por lá em frente. Acho que é morar. Então, precisamos ter atenção a isso. Você mantém as suas unidas, você reforça a contribuição, você direciona os conflitos para os aspectos contributivos. Quem aqui está a gestão, economia, direito? Vamos. Nós estudamos essas ciências, direito, psicologia também tem um pouco disso, gestão de recursos humanos, relações internacionais. E nós percebemos que todo conflito tem o seu aspecto positivo. Todo conflito normalmente deve gerar uma mudança. O líder é que tem que saber aproveitar o conflito. Por isso é que o líder não pode se assustar com discussão. Não fica atrapalhado com discussão, quando escolhe. Não fica mal, vai sentado na mesa, não, tem que criticar, não, falar que teu grupo, ABC. Beba uma garrafa d'água, relaxa. Recita os salmos que eu estava dizendo um bocadinho antes de começarmos. 40 e quê? Salmo 40, eu ouvi o salmo estava falando 42. Recita o salmo, bebe mais outra garrafa d'água. Amém, Senhor. E no teu coração você diz, Senhor, ajuda-me a ver o que eu não estou a ver. Às vezes o problema é que nós queremos ver com os nossos olhos, só que os nossos olhos, está tipo de monta bem, está mal, não a ver bem, monta bem, mas as duas não. Nós todos aqui acabamos mal. Então, você precisa às vezes pedir os olhos de Deus para ver. Se o líder assusta com um conflito, sabe o que é? Você fica rabugento e você responde mal. E o bom desse conflito você não absorve. Resultado, a transação não cresce. Eu gosto muito de ser político, mas eu gosto muito do Parlamento Europeu. Eu gosto mesmo. O nosso já está ficando um pouco assim, só que não apresentamos. Eu quero cortar lá um pouco. Não, corta tudo. Na Europa, você vê os camaradas estão a discutir. Um pouco mais para baixo para a Ásia. No Parlamento estão a discutir, as cadeiras passam. Aquela cadeira não é passar porque a cadeira tem asa, não. É saquear. Fronteira, portátil, saqueam tudo. Mas, resultado final, nas atas, o país anda. A discussão produz mudança. As pessoas absorvem, as pessoas convencem-se. As leis são aprovadas e são implementadas. Por quê? Porque eles direcionam os conflitos para os seus aspectos contributivos. Uma pessoa que chega e que diz, por exemplo, você não presta, você é mau, no dia X, você deveria fazer isso e não fez. Você centra-se na comunicação que essa pessoa está fazendo e não na emoção que ele faz a comunicação. O líder precisa estar separado o emocional e a comunicação. Um exemplo bem básico. Como é que te chamas? Suzy. Eu cometi algo em relação a Suzy. Às vezes é uma coisa bem simples. Eu tirei o telefone dela sem avisar e lembrei. A comunicação da Suzy qual é? Irmão Tomé, você roubou meu telefone. Essa é a comunicação, é a informação. Você roubou meu telefone. Isso é uma informação seca, sem emoção. Com emoção, como é que ela seria? Ela já tem emoção para dar uma informação. Esse é o meu telefone que eu tenho, que me deu do meu pai, é do sofrimento, me custou muito dinheiro. Como é que você é capaz? Tá vendo? Ainda não deu a informação, ela está reagindo. Isso é emoção. Esse telefone me custou muito, me deram, eu já passei por isso, nunca tive telefone. O direito seria, irmão, Deus roubou o telefone, é informação. Então você precisa, como líder, tirar apenas aquilo que te interessa. Ela está me criticando, o quê? Ele está chamando a atenção. O que eu fiz? O que eu posso aprender disso? Você observa isso. O resto do país é isso. Irmão, quando você entender bem, num outro fone, irmão, devia moderar um pouco, eu acho. Na verdade, eu posso mudar em relação a isso. Eu devo mudar em relação a isso. Mas tu também precisa observar isso aí. Então, as coisas contributivas de um conflito devem ser sempre absolutos. Você ajuda as pessoas a atingir o seu máximo. Como é que o líder ajuda a pessoa a atingir o máximo? Ensinando o seu papel, perceber o talento dessa pessoa.
e ajudar a direcionar. Na juventude acontece muito. Há pessoas que vão descobrindo muitos talentos ao mesmo tempo, depois ficam muito paraleladas. Estão na comissão do evangelismo, estão na cultura, estão dando força nos grupos musicais, também estão na tesouraria. Então, depois a pessoa entra aqui na igreja sábado de manhã, sai à noite, e domingo também entra de manhã, sai à noite, porque não tem uma direção, não tem um foco. O líder precisa ajudar essas pessoas, porque lá, no início não se sente e está sendo muito sugado, mas depois pode se cansar, depois acaba não fazendo nada, ou acaba sendo alvo de todo mundo. E depois acontece o que nós vimos nas assembleias, não é relatório, e um só irmão é de todas as comissões. Comissão de evangelismo está lá o João, comissão de está lá o João, mesmo comissão para todas as comissões. Em vez de não produz nada, ou é muito sufocado. Nós precisamos ajudar as pessoas a atingir o máximo com foco. Você é apaixonado em fazer referência? Ou encontraste a cama desarrumada, dorme mesmo na cama desarrumada? Encontraste o arroz doce, o arroz é doce com dele, mas não tem açúcar. E come mesmo assim. Ou você gosta de fazer referência? Você se incomoda com uma realidade? Pastor Mário Jesus diz: se você se incomoda com uma realidade, preste bem atenção. Pode ser esse o ministério que Deus está te vocacionando. Porque nem tudo que as pessoas, nem tudo que acontece, outras pessoas conseguem ver. Isso você consegue ver. Nós convivemos todos juntos, sentamos, nos divertimos, mas há quem aqui está sentado e está incomodado com esse mosaico. Então estamos aqui na igreja da nossa maneira, para mim, não tem condição de igreja em fazer alguma coisa. Já, você se incomoda com alguma realidade. Há quem entra para a igreja e diz: não, a igreja fala muito de dinheiro, temos que mudar essa realidade. Você se incomoda com a realidade, então você está disposto a assumir riscos. Ou seja, você assume responsabilidades enquanto os outros só conseguem ver dificuldades. Você luta para transformar sonhos em realidade. Se você faz isso, você é um líder, com certeza. Você, qualquer dos aspectos que está aí, você se identifica com este ou com os que já passaram, você é um líder. Tá? Alguém se identificou com alguma coisa que passou? Com todas? Ana, com todas? Marta? Com todas. Então você é isso, Marta. Então você é uma líder. Quem se incomodou só com um pontinho? Acho que demais. Agora eu vou entender, vamos embora. Irmão, tudo que está aí, mais tudo que está aqui. Se pelo menos você se identifica com uma dessas coisas, você é um líder. Pode escrever. Sim, um líder. O resto chama-se aprimoramento. Nós vamos falar daqui para frente. Se você se incomoda com uma das coisas, eu falei de direcionar o irmão. Desculpa. Sim. Pode voltar? Não. Falamos em você fazer diferença, em você se incomodar, em você lutar para transformações em realidade, em você integrar pessoas, em você ajudar. Se você se identifica com uma dessas coisas, posso já avançar? Então você é um líder. Se todos os irmãos se identificaram com isso, então vocês todos são líderes. Agora vamos ao trabalho. 1 Pedro 5, de 12 e 3. Uma reflexão muito interessante sobre liderança. A Bíblia deve chamar a atenção: apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força. Eu queria parar nesse, não por força. Líderes não esperam resultados rápidos. Isso é no comércio, isso é na venda, isso é no armazém. Vocês vão entender mais rápido, isso é no armazém. É no armazém, então vai ser meia no armazém para trabalhar. Até ao fim do dia temos resultados. Vendemos X grades, X sacos de arroz, destruiu-se isso, extraviou-se isso, resultado. Isso é armazém. Na igreja não é assim. A Bíblia quer dizer, não por força, mas voluntariamente. Nem por torpe ganância. Torpe ganância, de novo, é no armazém, mas de ânimo pronto. Ânimo pronto
é aquilo que Deus diz a Josué, em Josué 1, diz: tende bom ânimo. Sabe um camarada que está a substituir Moisés? Moisés é um líder que não precisamos contar história. Nem ninguém precisa falar. Todo mundo conhece da igreja, do mundo, os que não vão na igreja, os que nunca assistiram, os que assistem novela conhecem o que passou nos 10 mandamentos. Todo mundo conhece Moisés. E Josué era um camarada chamado para substituir Moisés. Então ele vê a grandeza do homem que está a substituir, vê o desafio do povo, e ele começa a dar assim: meu, se Moisés lhes tirou do Egito, com aquele todos os milagres das pragas, mesmo assim, blasfemaram no deserto, eu que não fico nem olhando. Então a palavra de Deus no coração dele diz: tende bom ânimo. Tende bom ânimo. Ele conduziu o povo até a terra prometida. Ânimo pronto. Sabe o que é ânimo? Pronto, é disposição para trabalhar. Já, o diretor não veio, agora falou. É o vice-diretor, né? Sim. Já. O diretor não veio, tem lutado, mas o vice avança, o secretário avança. Tende bom ânimo. De manhã, quando liguei aqui ao médico, veja como é tão bom, ei, ainda faltavam 4. Disse: não, com 3 ou 4 trabalho, avança, tem de bom ânimo. Terão dias para quem está entrando agora e vai ser líder no próximo ano. Tem dia que você vai marcar encontro de oração, encontro de encontro para ir fazer evangelização. Você vai fazer 2. Contigo, 2. De você e mais uma igreja. 2. Tem dia que você vai estar na tua angústia, triste, a passar por dificuldade, ninguém vai prestar atenção. Mas você é líder. Você tem que perceber que é você que tem que dar a resposta. E não você tem que fazer pergunta. Líder é que tem que dar a resposta. Se você tiver que fazer uma pergunta, faz a Deus o meu trabalho. Pergunta a Deus: Senhor, por que, Senhor? Me ajuda a me dar a resposta. Para Deus você pergunta, mas para os irmãos você responde. Moisés, quando saía do monte, ficou lá dia, noite, ficou lá. Quando chegou embaixo, encontrou o povo a dançar em orgia, bebedice, fizeram um bezerro de ouro. Como está assim? Senhor, então é como? Eu fiquei nesse. Esses camaradas que lhe tiram o mesmo lado da escravidão, não é por abuso, não a fazer isso. Você pergunta a Deus, e Deus responde. Então, esse versículo, ela nos comissiona exatamente a liderança. Nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. Então, a primeira Pedro está nos chamando a atenção que uma das formas de liderar é pelo exemplo. Está dizendo, sendo de exemplo ao rebanho. Quem é exemplo para as pessoas é implicitamente um líder. Se você é exemplo na forma como falas, na forma como te vês, na forma como cuida dos outros, você é um líder. Eu, por isso, queria chamar a atenção. Vou deixar para ler. Vou deixar o material para vocês lerem. Essa verdade dos lideranças. Vamos conversar um pouco sobre o que vocês entendem disso. Mas antes, eu queria mesmo trazer uma coisa. Vocês podem gostar de ler? Essa resposta todo mundo fala assim. Gostam de ler? Sim. Gostam de ler? Sim. Não? Um pouco. Agora a pergunta mais difícil. Gostam de comprar livro? Você inclui? É um pouco de pirataria, mas tá bom. Mas não livro. De janeiro até agora, novembro, quem comprou um livro? Sim, senhora. Mas estou. Está lendo, cadê? Não devemos comprar, não. Compraste? Não vou comprar em dezembro. O ano está quase a acabar. Veja, não compraste nenhum livro assim. Tudo é online. Assim como é que nós vamos lançar livros, vocês vão como? Nós queremos lançar livros, nós, eu, Marcos, nós queremos lançar. Nós estamos a comprar e também estamos a escrever. Também está a escrever? Sim. Nós já aí um livro Deus seja louvado. com o dever da mulher, penso em dezembro, vai estar disponível. Deus seja louvado. Como os irmãos não gostam de comprar. Esse livro vai passar na vossa mão, só para vocês lerem. Mas o livro vai assim, deixa eu contar. 1, 2, 3, 4. Vai assim e vai voltar assim.
Os livros têm que parar aqui os quatro. Eu quero que vocês vejam os títulos dos autores. São os livros que serviram de base para os dois temas que vamos discutir. Esse é o primeiro, é muito famoso, é John Maxwell, que fala muito sobre liderança cristã. Esse é de um padre, todos os livros que nós vamos recomendar, a maior parte deles estão disponíveis na livraria Paulina. Paulinas, conhece das Paulinas? Sim, sim. Exato. Aí no lado oposto ao supermercado Júnior. Caminhos e virtudes. Aqui fala das virtudes pessoais como um modelo de imitação de Cristo. É um livro de um padre muito jovem. A pessoa vai ler esse rapaz, mas ele é brasileiro, mas ele escreveu. É mesmo só para ler. Esse livro é muito conhecido, nós conhecemos. Não é verão por aí. Bíblia da Gestão. Bíblia da Gestão, Paul Nelson, da Bíblia da Gestão. É um livro que fala de tudo ligado à gestão, tudo que interessa aos recursos humanos. Finalmente, um livro nosso, da Igreja Metodista, do irmão da Redentor, aqui na Redentor, aqui no nosso nome. Esse livro é de suporte ao segundo tema: gestão de finanças da Igreja. Caso prático, Igreja Metodista em Angola. Esse livro aqui não veio do Brasil, nem veio de longe. Saiu daqui mesmo do Prenda. Aqui na Redentor. Bem próximo. Você está mais próximo desse irmão, você foi me comprar. Ele, irmão Manuel Ribeiro Sebastião, foi presidente de finanças, acho que da Redentor também, do distrito da Conferência. Esse livro aqui deve estar, não sei se ele ainda tem, ele devia estar 4 ou 5 mil. Irmãos, os 4 livros, 5 livros, enquanto os livros passam, eu queria a vossa interação. Duas meninas e 2 irmãos têm rapazes vão definir a palavra líder e a palavra jovem. O que vocês entendem dessas palavras? Vamos lá. O que vocês entendem? Por que os irmãos percebem a palavra liderança? Quando a necessidade de Jeová é um chá. Vamos lá. Vamos lá. 2 irmãos voluntários. 2 para cada gênero. Vamos lá. Líder. O que vocês entendem da palavra líder? Bom dia. Bom, do meu ponto de vista, líder é considerado como um orientador. Jovem está mais baseado em força. Força. Sim. Ok. Força, orientador. Um orientador com força. Sim, tinha mais uma. Sim. Como é que chama? Vamos fazer. Marta. Como? Marta. Tem da Marta. Sim, deixa. Eu entendo que o líder, sendo alguém que lidera, né? Instrui um certo. Não só um certo grupo. Líder, entendo por líder. Vou organizar essa ideia. Sim, mas é uma vez que eu queria. Vou organizar essa ideia. É isso que eu queria. A outra Marta número 2. Marta Maria, por favor, não caiu bem. Como? Marta Maria, Marta Vale. Amém. Base Maria. Líder, indivíduo que tem autoridade para comandar ou coordenar outros, cujas ações e palavras exercem influência sobre o pensamento e comportamento de outros. País, Estado, grupo que exerce sobre os congêneros domínio ou tutela nos campos político, social, econômico e cultural. Porta-voz, chefe de um partido ou movimento político partido. Parlamentar, representa a bancada de um partido político ou do governo. A última questão não mais para partidos, mas a primeira. Sim. O que leste ela indica líder com uma força, com um sentimento, com um desejo, mas também líder com um funcionamento. Líder, quando fala líder do governo, o líder da equipa é o capitão, o líder do parlamento, do presidente, o líder do partido, líder no sentido de posicionamento hierárquico, mas líder no
de atitude também, do que ela basicamente é. Não, escritor. Edson, líder. Líder, para mim, defino por palavras miúdas, penso que a maioria que sabe. É aquela pessoa que tem capacidade de influenciar. Sim. E não só, também tem a capacidade de levar as pessoas a fazer aquilo que ele quer, como também de fazer aquilo que será proveitoso para o seu futuro. O jovem cai naquilo que disse a nossa irmã Ana, segundo as Escrituras, que é um homem pronto, disponível para trabalhar por causa da própria Bíblia, que diz que há muita força nos jovens, como os mais velhos já não terão, que já não têm essa mesma força. Então, jovem, nós definimos por alguém que tem muito, mas muito por um uso para dar. Tá bom. Mas qual são as palavras? Ah, o Deus. Bom dia. Nós, frente jovem, já foi considerado muito bem, jovem idade competida entre, digamos, 12 até os 25, e que tem a sua necessidade ainda ativa. Já líder é aquela pessoa que, conforme a informação também, influencia os outros a fazerem algo que é necessário que seja feito para quem da própria organização. Ok. Muito obrigado pelas vossas definições, todas elas são perfeitas. Deixa-me assim para os irmãos falarem. E está sendo uma coisa muito interessante. Sempre que se fala em discurso de qualquer pastor político, o principal público-alvo é a juventude. Vocês veem quando se dá a palavra a qualquer político, qualquer pessoa que está diferente. Não, nós estamos a fazer isso, os jovens têm que ler, os jovens têm que comprar livros, os jovens têm que aprender, os jovens têm que estar presentes. A juventude é foco para muita atividade. Para aqueles que gostam de ler história, a juventude Hitler, parece Hitler. Eles começaram a ser recrutados desde muito cedo. 13, 14, hitleriana. Na antiga Alemanha, não era nazista. Eles eram recrutados desde muito jovens. Eles eram lançados de educação racial muito premente. Eles eram mudados a odiar o que é diferente. Aqueles todos que subiram aos generais e mandavam exterminar mais tarde, eles passaram por uma educação básica na juventude. Eles habilitou aquilo. O que eu quero dizer com isso? Quando você segura um jovem, a partir da sua idade, mais tem aí na puberdade, e o molda a um propósito, esse jovem, quando se torna homem, é muito fiel ao que ele aprende. A base da formação da personalidade está ali, dos 14 até os 19 anos. Se você apoia um jovem lá e ele molda, qualquer que seja a lição dele, vai cumprir. Por isso é que vocês percebem que, deixa eu dar esse exemplo, quando eu monto na grelha, houve aquele movimento todo, porque o país todo preparou aquele cenário. Desde 2012, 2003, 2004, eles começaram um pouco ali. O país, por exemplo, começa a promover festivais e tudo. Que incentivam com as maratonas ali ao álcool e estabelece uma figura padrão como na grelha, todo mundo vai inventando o cabelo igual, todo mundo vai tendo um comportamento, todo mundo vai seguir. De tal sorte quando ele monta aquela algazarra toda. Quer dizer, nós pensamos que aquilo é surpresa, não, aquilo foi preparado. Implicitamente aquilo foi preparado desde há muito tempo. Os festivais, as aberturas que se davam, o nome que se dava, as entrevistas, as aparições, aquilo foi uma preparação de base. Se a igreja hoje tiver a oportunidade de fazer um trabalho igual ou ainda mais atuante, amanhã nós podemos ter esses resultados. Só quero chamar a atenção à liderança que com os adolescentes não se brinca. Jovem adolescente é mesmo para lhes formar, é mesmo para lhes ensinar na palavra. A Bíblia está dizendo, ensinar o menino no caminho. Eles têm que aprender mesmo onde devem andar. Quando vão crescer, eles são muito fiéis ao que eles aprendem na infância e na adolescência. Então, nós estamos a entrar com o objetivo mesmo para trabalhar de verdade. Não vamos deixar muito isso, porque não, eles ainda são pequenos, não fazem isso. Vamos mesmo prestar atenção em relação ao que se está ensinando. Trago alguns conceitos de pensadores de algumas pessoas. Penso que na última vez que aqui falamos de um ou de outro. Acho que aumentei um ou outro. Mas trago novamente alguns conceitos que não diferenciam muito do que os irmãos falaram. O Edson falou, a Marta também leu
comandar e em última instância o quê? Comandar. Já. Nós pensamos que a liderança é só orientar, organizar. Não. Em última instância também pode ser comandar. Comandar por quê? Porque nem sempre o ser humano é fácil. O ser humano anda porque aprendeu, anda porque entendeu, ou anda porque lhe mandaram. O que interessa é que andou. Se você andou porque te orientaram, porque estava organizado e percebeste que tens que andar, ou se andaste porque te comandaram, o importante é que você andou. A segunda liderança, a segunda definição é do Evangelho da Lei. Pensa em Jogo, eu estava aqui. Sim. Já. Jogo diz que é uma oportunidade para melhorar a realidade do amor. Depois, liderar começa a liderar maneira. Começa na conquista que o homem tem sobre si mesmo. Esse é o ponto. Isso aí eu queria. Sim. Irmão, também? Sim, também. Irmão, também. Há certas pessoas que dirigem determinados grupos, mas ainda assim não são líderes, não tem esse começo, né? Que sobre si. Por isso é que nós vemos muitos grupos fracassados por conta de quem está à frente, porque não tem isso aí. Esse é o ponto, isso é que eu queria dizer. Muito obrigada. Começa na conquista que o homem obtém sobre si mesmo. Sim. Algumas coisas que nós fizemos são meramente hipócritas, assim, falando bem direito. Porque você prega de coisas que você ainda não venceu. Mas na essência da Bíblia, nós somos bons quando nós falamos daquilo que nós conseguimos vencer. Porque além de pregar, você conta um testemunho, você conta uma visão, você conta uma experiência. Mas isso não vai deixar de acontecer, Marco. Não vai deixar de acontecer. Você vê um irmão que tem problema com o alcoolismo, a falar sobre o alcoolismo. Não vai deixar de acontecer. O irmão que está a falar sobre ser calmo, quando às vezes ele tem que ajudar os outros. Não vai deixar de acontecer. Sabe por quê? Porque nós todos somos aqui. Somos jovens, ainda não estamos a habitar algumas coisas que não vivemos. Em vossos clubes, em vossas reflexões, muitos irmãos pregam sobre a sexualidade. Muitos irmãos pregam sobre o respeito ao namorado, ao parceiro. Mas às vezes a pessoa que está perdendo não namora ou nunca namorou. Nós, assim, quer dizer, nós já debatemos sobre filhos, sobre cuidado, mas muitos de vocês têm filhos, ainda não sabem o que é ter pai. Quer dizer, o que é ser pai. Muitos falam sobre dinheiro, mas nunca tiveram salário. Então, a idade em si é um fator que nos limita, que nos habilita a uma experiência. Mas nós já estamos na semana passada, temos uma oportunidade para falar sobre alguns assuntos. Então, alguns aspectos são mesmo experimentais. Se nós comentarmos as coisas, aqui é a oportunidade de falar. Mas, à luz do que lemos em Timóteo, ele está a dizer que seja o exemplo do trato da palavra, persiste em ensinar. Paulo deu autoridade, então você ensina. Mas procure sempre ser exemplo daquilo que vai ensinar. Vamos cair, vamos fraquejar no vídeo, mas procure sempre superar aquilo que está lá ensinando. Mary Foley, essa é uma escritora, esqueci até falar do nome dele. Mas ela diz que liderança, aqui estamos aqui, é criar uma situação na qual as pessoas contribuem espontaneamente. Ser líder é isso, você criar um ambiente que as pessoas contribuem. Imagina uma moça que está fazendo feijoada, né? Acende a panela e pediria às minhas amigas, como é que vamos fazer? Né? Ana traz tomate, outra traz cebola, exato, cada um vai temperar. E a feijoada se completa. Quer dizer, o que está acontecendo, na verdade, é que você que teve a ideia é que é líder. Você cria um ambiente que todo mundo contribui. E o trabalho acontece. Então, é criar uma oportunidade. Essa sobrinha vermelha é um conceito que quase todo mundo usa. Quase todo mundo usa. Todos, até na faculdade. Liderança é a habilidade de influenciar pessoas para trabalhar entusiasticamente, visando a objetivo e buscando o conceito para o bem comum. Primeiro, precisa haver objetivos comuns. Liderança não é um objetivo particular. Não.
tem que ser identificado como o que é o objetivo comum, o que é o objetivo que as pessoas se revêem. Irmãos, vamos evangelizar no primeiro trimestre do próximo ano. Quem concorda? 60% concordou. É o objetivo comum. Então vamos trabalhar para atingir esse objetivo. Irmãos, quem acha que a primeira ação da juventude tem que ser a escutação? Eu concordo. 30 pessoas concordaram e estão presentes 100 pessoas. Não é o objetivo comum. 100 pessoas presentes, 30 acham que devem fazer, 70 não acham. Não é o objetivo comum, diretor. Risca da lista. Risca ou adia para uma outra circunstância. Por fim, líder é o homem de visão que concilia os interesses. Já sabe. Tem que saber conciliar os interesses. Às vezes, duas pessoas diferentes querem a mesma coisa. Só se expressaram exatamente, só se expressaram de maneira diferente. O líder faz o que concilia. Eu quero arroz, eu quero feijão. Eu quero arroz, eu quero feijão. Eu quero arroz, eu quero feijão. Vamos fazer arroz com feijão. No dia que fizemos arroz com feijão, se você só quiser feijão, tira arroz com feijão. Se eu só quero arroz, tiro o mesmo arroz. Quem quer as duas coisas? Serve arroz com feijão. Às vezes é isso que acontece. Eu vejo muita gente, às vezes, discutindo, tem que ficar primeiro, tem segunda, ou tem que ficar segundo. Às vezes eu não sou conciliar. Vejam só, penso que filhos de Zebedeu, com Jesus, a mãe dele chega e diz: Jesus, quando te vejo no teu reino, põe o meu filho à direita, isso, né? E o outro meu à esquerda, para estarem junto de ti. Às vezes nós queremos isso. Queremos estar lá em cima, queremos estar em primeiro lugar, queremos ter o maior destaque. Então é o líder que deve conciliar isso. Não te convém, não. Transforma o teu coração, seja como essa criança, os primeiros serão os últimos. Quer dizer, as missões que Jesus foi dando às pessoas era exatamente para nos colocar numa condição em que eles têm que perceber o que é ser servo. O que a Marta leu fala de posição, mas na igreja ser líder não é ser servo. A liderança também, um dos fatores de ser líder, é isso, também saber servir. Porque apesar de ser líder, também deve servir. O funcionário não vai ficar tudo bem. Mas tu és líder, tu podes fazer, podes incentivar o funcionário como fazer e podem trabalhar juntos. Se tu fores um chefe, aí sim, tu só vai fazer nada, vai fazer isso. Mas líder Para ensinar, líder faz junto. Líder deixa para andar no princípio, ao ventre, depois quando saímos do ventre, andamos ao povo. Depois começamos a caminhar. Os primeiros passos, normalmente a gente segura na mão. Mas enquanto que deixam andar assim. Agora eu vejo mais moderno, não. Primeiro com aranhas, carrinhos. Mas depois tem que virar o cachorro para andar. Depois vai andar isso comigo. Então, o modo como a gente se trata vai definir o tipo de líder. E agora, pergunta aí, Marlon, está lá. Que tipo de líder você é? Pergunta aí. Vai montar sozinho. Que tipo de líder é? Como é que chama? Mateus. Mateus, que tipo de líder? Eu também me pergunto. Irmão, também, que tipo de líder tu és? Seja para mim. Muito obrigado pela pergunta. Vamos para ti. Eu sou o líder da palavra. Agora não vai ver. Líder Tom, sim, desculpa não te responder. Penso ser o ano passado, se a memória não me falha, nós tivemos também um seminário de liderança para a nossa irmã Domingas. E penso que ela trouxe 10 tipos de líderes ou 7. Quem tiver em mente me ajuda só. Sim. 7, né? Trouxe 7 tipos de líderes. E no meio dos 7, me chamou muita atenção e até hoje eu com ele temos debatido isso constantemente. É o líder
desse gênero. É aquele que não faz, mas também não deixa o liderado fazer. Então, gostaria só que o Enon também desse um bocadinho de resposta sobre isso. Se podemos considerar essa pessoa como um líder ou como um mandatão. Não faz, Também não deixa não deixa fazer. fazer. Nós estávamos a falar sobre liderança, um bocadinho, os irmãos falaram sobre liderança em vários aspectos. Deixa eu fazer uma pergunta. Líder é só aquele que faz bem, ou também líder é aquele que faz mal? De uma outra forma, líder é só aquele que é da igreja ou aquele que é do mundo? Você pode ser um bom líder para as coisas boas, mas pode influenciar pessoas para coisas más. Na igreja era um bom líder, arrastou multidões. Para o propósito dele, falamos sobre isso, falamos sobre. Vamos buscar variedíssimos exemplos. A partir desse princípio, você percebe que ser líder é ter a capacidade de influenciar. Se vai influenciar, aí é roubar. Olha, há pessoas que estão na Europa, mas lideram gangues aqui em Angola, sabiam? São mandatários, estão lá sentados. Têm acesso à tecnologia, investiram na tua vida, entram nas tuas contas bancárias, sabem quanto é que você tem, entram no teu sistema de videogame, sabem quanto é que você levanta dinheiro, depois liga. Na igreja pequena daqui, dia X vai assaltar, ele vai passar aquele caminho. Líder. Cria estratégia, cria objetivos, cria passos para chegar a esses objetivos. Então, nós da igreja não temos muito a ideia que líder é aquele que é bom, prega bem, não. Isso é só bom líder. Na igreja também tem muito bom líder. O que tu deixa de fazer é bom líder, mas não deixa de ser líder. É mau líder. A ideia de deixar, de não fazer, de não deixar fazer, está muito ligado ao egoísmo. Ao egoísmo. Há muita gente, infelizmente isso acontece em toda parte. Acontece em toda parte. Há muita gente, isso não é há muita gente, infelizmente, que se frustra, eleito com propósito, não é humilde o suficiente para perceber que os liderados podem fazer melhor que ele. E o que é que ele faz? Deixa de conciliar os interesses, pelo que nós lemos. Não concilia os interesses, não levanta ideias. Um princípio basilar que a juventude nos ensina desde há muito tempo. Quando você é eleito, faz a escutação. Isso é feito desde que eu era criança, antes de eu ser jovem, já via isso. Fiquei jovem, aprendi. Estou aí com a minha idade dos 40 e tal. E eu percebo isso até hoje. Quando você é eleito, ouça as pessoas. Meus, somos eleitos, eu vou objetivo, queremos realizar umas coisas, mas não queremos avançar sem o Covid. O que é que vocês acham que nós vamos fazer? Hoje nós vamos começar a levantar. Era discussão, era modernidade, era acampamento do Redentor. E eles vão dando ideias, queremos isso. À medida que você vai exercitando a tua liderança, você tem o quê? Tem ideia de arte, tem ideia de ver, tem ideia de ser. O que acontece? Você está fazendo não só a tua vontade, mas a vontade da maioria, de todos. Então, você ser um tipo de líder que não faz e que não deixa fazer, és um imbecil, és um escândalo da igreja. Nós precisamos perceber isso. Se você tem uma comissão de trabalho, 3 meses não está a fazer nada, alguém trouxe uma ideia, concentre a ideia do outro, tenta realizar, tenta absorver, troca experiência com outras organizações. Já que costumam trocar experiência? Uma outra vez. Vão ter João Mateus, João Sinai, Bispo Emílio, as comunidades mais próximas. Tem aqui a Metodista Sião, tem o Redentor, tem a Central aqui embaixo. Então, nós precisamos abrir-nos em relação a isso. Mas esse avançado podemos intervir. Que tipo de líder você é? Esse tipo de liderança. Hoje a literatura. Fala de literatura, alguns livros. Já ficamos com. Pronto. Hoje a literatura, aquilo que tu ias falando, Armando Dias trouxe algum compilado de liderança. O que acontece hoje sobre a liderança e sobre a literatura? O material produzido no Brasil, o material produzido em Portugal, as versões hoje abrangem. Da mesma forma que você hoje encontra
português do Brasil, português de Portugal, inglês dos Estados Unidos, inglês da Inglaterra. E hoje há um conceito em relação à liderança também não se distorce, mas se abrange. Há quem na faculdade aprende liderança autocrática, né? Democrática, liberal. Há quem aprende laissez-faire em francês, né? Há quem aprende outro tipo. Por exemplo, quando nós estudamos gestão, vocês estudam o modelo SWOT, né? O modelo SWOT. Análise interna e externa. Hoje fala-se de modelo FOFA, não é isso? Análise FOFA, já viu FOFA, você viu SWOT. SWOT em inglês, FOFA em português. Então, acontece muito em relação à liderança. Então, se hoje eu estou aqui a falar disso, amanhã vem outro irmão que está diminuindo, não se preocupe muito com isso. São as diferentes abordagens, mas todas elas caem no mesmo fim. Então, o autocrático é o tipo de líder autoritário que impõe suas ideias e decisões no grupo. A democrática é a que nós fizemos, né? E aquela liberal é o que é a liberdade. Mas para dizer o seguinte, um líder tem que saber conciliar esse tipo de liderança para as suas circunstâncias. Senão, fica um líder desequilibrado. Vamos voltar na Bíblia, vai ser mais prático. Vamos na Bíblia. Jesus, com os discípulos. O pessoal tem fome. E aí, mano, vamos ter que comer? Não, vocês mesmo, né? Vocês mesmo têm onde comer. Um traz pão, o outro traz peixe. Princípio democrático, né? Vamos nos fazer a comida. Todos participaram e alimentaram todos, ainda sobrou comida. Democracia. Num outro episódio, Jesus sentado pergunta: o que vocês acham que o povo diz de mim? Isso é democracia. Tem que conversar com pessoas. Um diz: não, acham que você é Elias. Não, você é Moisés, não sei o que. E tu? E vocês? Não, nós achamos que você é o filho de Deus. Pedro disse isso. Democracia. Aqui, Jesus entra no templo, encontra o pessoal a vender galinha, pomba, porco, nós estamos a vender tudo um pouco. Não sei o nome dos animais, mas no ensino não é da classe pomba, né? E aí, camelo, ovelhas, e etc. Jesus chegou lá e encontrou uma desordem dentro do templo. Jesus foi democrático? Não. Jesus foi liberal? Não. Jesus foi quê? Autocrático. É a circunstância que levou aquilo. Se Jesus chegasse e dizer: ponto de ordem, vamos dar reunir, né? Vamos reunir, irmãos, agenda de trabalho. E a primeiro ponto, abertura. Segundo ponto, quantos pontos estão a vender? Terceiro ponto, a fundação. Entendeu? Ele se metesse aquela votação, todos iam votar contra. Então Jesus chegou e impõe ordem. Meus irmãos, isso tem que ser chamado de casa de oração. A minha casa é casa de oração. E não o alto de ladrão, o ouvido de ladrão. Sim, meu irmão. Então isso significa que hoje podemos aprender que o líder pode ter as três formas de trabalhar. Exatamente. Quer dizer, tanto liberal, autoritário, como democrático. Quer dizer, vai dependendo das circunstâncias. Exatamente. Okay. Depende do ambiente. Uma excursão com adolescentes é um local onde o líder não pode ser muito democrático. Sim. Como eu já vou falar, não fiquem muito democráticos quando o assunto é emoção. Não fiquem. Não, vou falar mesmo das emoções do adolescente. Tem festival, tem não sei o quê, está no museu, está bem passear. Quando esse tipo de atividade, quando eles juntos já começam assim a se dar muito sangue, não fiquem muito democráticos. Tem que ser muito polícias. E aí, polícia nunca é democrática. Polícia é difícil, quando há confusão, a polícia chega e põe a gel. Não vai te marcar uma reunião. Ele chega e mesmo vai explicar um plano da cadeia. Então, nós precisamos ter cuidado em relação a isso. Em relação à liberalidade, líder, você treinou, diretor, está a treinar o pessoal. O pessoal está tendo um bom desempenho. Estamos no 3º, 4º, 5º mês. Estão a trabalhar bem. Não seja sempre polícia deles. Estão a dar bons resultados. Seja um pouco liberal. Nós estamos aprenderam, fazem boas coisas, deixe trabalhar sozinhos, deixe eles criarem, deixe eles implementarem, desde que o líder tenha conhecimento, as coisas vão andar bem. Mas às vezes nós cometemos erros, não só líderes, mas nós também pais. Às vezes as crianças já estão a crescer, estão adolescentes, estão a ficar jovens, estão a ganhar maturidade, mas nós queremos sempre os tratar como crianças. Faz isso, faz aquilo. Não.
Tem vezes que você tem que chamar o filho para também pedir opinião. Então, o que vamos fazer? A casa está assim, o que vamos fazer para a luz vai acabar, gás vai acabar, a energia também vai acabar. Vamos comprar o quê? Então já é um princípio de liberalidade. Porque a democracia e a liberalidade, elas ajudam as pessoas a crescer. O princípio autoritário, ela define limites. A vida tem que dizer, não, você não pode fazer sem a minha autorização até aqui. Penso que os irmãos já se identificaram. O resto de nós irmãos, não vou prolongar muito. Mas queria falar apenas do perfil. Os irmãos que não são do objetivo, só. Não são do objetivo. Sim, senhor. Queria aqui prestar atenção um pouco a isso aí, para com mais facilidade, um pouco mais para frente, vocês conseguirem se identificar em que comissões um dia poderão trabalhar. Eu queria falar um pouco sobre o perfil do líder. Isso foi baseado no livro de Albert Hall, num processo de leitura muito pesado. Mas ele fala de liderança realista. E ele traz o perfil dividido em 3 partes. Ele fala que os líderes devem desenvolver 3 características. A primeira está no fim, é característica voltada para Deus. Não é verdade? Característica voltada para Deus. Características que você tem que ter voltadas para Deus. Uma delas que ela chama a atenção é ser uma pessoa intuitiva. Uma pessoa intuitiva, uma pessoa que se sente chamada, uma pessoa ensinável. Uma pessoa ensinável é uma pessoa que molda o seu coração ao aprendizado. E eu queria chamar a atenção dos meus irmãos. Você precisa se dobrar ao que você aprende. Quem aprende, aprende e não se parece com o que está aprendendo, depois se torna insensato. Insensato. Você não serve esse. Você precisa se parecer com o que você ouve. Estava se entendendo, irmãos? É tipo uma parede que não está mais a ficar azul, mas não está a ficar azul. Aquelas tintas mesmo aí. Passa a primeira de mão, vai ainda passear, não vai secar. Não secar, não vai puxar. Vai puxar. Deu nada. Tá de novo tinta. Tá de novo, passei dentro fora para de tinta. Né? O rolo também, os irmãos que não sabem disso. Atiram aí no chão. Então, há pessoas que a gente ensina. Até a voz ficar rouca, nada. Mais ou menos nada. Você precisa ser ensinável. Uma pessoa ensinável é tipo um depósito. Um depósito é uma pessoa que a gente confia. Você tem umas moedas, põe um depósito, você confia que aquilo vai estar seguro. Só ensinável é assim, João, isso é pecado, não faz. Evita fazer. Essa pessoa absorve e se comporta nessa perspectiva. Líder tem que ter essa percepção de chamado. Para quê? Para ser equilibrado, para ser espiritual, para saber como ensinar também os outros. Então, prestem muita atenção. O perfil de líder de Deus é perceber que Deus me chamou. Primeira coisa. Já vejo papai do meu irmão, já? Perceber mesmo que você é chamado, você não está aqui à toa. A pregação que fala sempre ao domingo, você não está aqui se não fosse o propósito de Deus. Tipo, isso não é pregação para o público, você tem que identificar com pregação para ti. Aí você lembra para mim, então a me falar mesmo eu, assim como lembro de Timóteo, quer dizer, Paulo escreveu para Timóteo, você fala, não, Paulo vai escrever para mim. Então eu devo ser pessoa equilibrada, espiritual, tem que ser homem de fé. Você tem que acreditar no propósito que Deus te chama. Não te chamar agora, não, estás num treinamento, não, eu sou convertido, vou continuar morando na minha casa, vou continuar a passear, vou continuar a fazer o que eu achar. Não. O chamado é muito para ti. Depois, características voltadas para o propósito. Você já percebeu o que é chamado por Deus? Qual é o teu propósito? Trabalhar para a igreja. Qual é o teu propósito? Formar líderes. Qual é o teu propósito? Evangelizar. Qual é o seu propósito? Ser homem de intercessão. Qual é o seu propósito? Escrever algum livro, algum material. Qual é o meu propósito? Ajudar no lado social da igreja. Ajudar a atender os irmãos que sofrem. Qual é o meu propósito? Consolar. Ser uma pessoa de intercessão e de oração. Qual é o outro meu propósito? Me informar bem, aprender bem a Bíblia e ensinar também aos outros. Não sei qual é o teu propósito, mas em função do teu propósito, você precisa desenvolver alguma característica. E o que esse escritor ensina? Algo muito interessante. Vamos dar um exemplo aqui bem prático. Para o próximo ano, alguém pode falar para mim
qual é o seu objetivo para o próximo ano, já que esse ano vai acabar? Alguém que tem assim um propósito bem tangível, bem mensurável, algo que dá para nós. Terminar a formação do ensino superior. Pronto. Bom exemplo, diretor. Propósito do diretor qual é? Terminar o ensino superior, a sua licenciatura. O que ele tem que desenvolver virado a esse propósito? Primeiro ele tem que ser visionário. O que é a visão? É perceber o que pode dividir. Em outras palavras, se você quer chegar à faculdade, seja visionário. Se visionário você perceber, não. Eu, para chegar à faculdade, tenho que perceber que não posso perder tempo com algumas coisas que me interessam ao meu objetivo. Então, eu não vou perder tempo para jogo. Está a perceber? Não vou perder muito tempo nas conversas, daí não sou blá blá. Aí já vem a disciplina. Exato. Visão depois da disciplina. Exato. Visão. A disciplina não vai aí, pronto. Depois de identificar Agora. o que é. Yeah. Depois de identificar o que é, vai dar disciplina. Sim. Porque é a partir da disciplina que eu consegui alcançar o que eu já desejava. Exatamente. Yeah. Marta, muito obrigado. E está mesmo aqui, já tem visto, né? Sim. Ele diz não, ele tem que continuar motivado. É uma característica que ele vai desenvolver. Sim. Por mais que ele não seja motivado Sim. e tenha disciplina, ele consegue. A motivação aí é um fator que podemos colocar dentro de aspas. Ok. Porque pelo objetivo que ele quer alcançar, com a disciplina ele consegue. Ele consegue. E com a motivação é mais um estímulo. É só uma estímulo. Mas isso é discutível. Sim. Marta, é discutível. Mas é Não, É sim discutível. porque aí nós vamos toca-se no ponto de ambição e desejo. Não são as mesmas coisas. Porque se você tiver desejo, a probabilidade de ser realizado se tu tiveres ambição, a probabilidade é maior. Porque você vai além daquilo que você deseja. Como é que chama? Presley. Sim. Muito prazer. Obrigado. Entendeu, Marta? A motivação é constante, ela se renova cada dia. Ele é um elemento implícito. A partir do princípio que ele decide, ele já estava motivado. Aí eu trago o exemplo. De todos os dias, eu sei que tenho que acordar às 6 da manhã para ir à universidade. E nem todos os dias eu estou motivada. Mas eu sei que tenho que estar à universidade, com motivação ou não, eu tenho que estar. Aí já entra a minha disciplina, porque mesmo sem motivação eu tenho que lá estar. Então estão interligados segundo essa tua abordagem. Não? Por isso é que precisamos colocar dentro de aspas. Mas essa é a motivação. Isso está ligado a outra coisa. A tua motivação é implícita. O fato de você estar motivado, você vai continuar com a sua visão. E ela é implícita. É tipo você dizer, mesmo sem apetite, eu estou a comer. A fome está lá, ela está implícita. Não estou sem apetite, mas estou a comer, mas ela surge como uma fome obrigatória. A pessoa não come, não tem fome, mas come todos os dias. Não é bem assim. Você pode não estar bem disposto, mas a fome é implícita. Você pode não estar aqui. A visão, por exemplo, dessa tua abordagem, há quem está a estudar, mas a visão não é dele, é do pai dele. Acontece. É da mãe dele. Logo podemos dizer que essa motivação também é dele. Não é bem assim. Ele pode inicialmente estar a estudar por obrigação. Depois ele diz, para ser um bom profissional. Ele não vai fazer tudo por obrigação. Agora, a questão da motivação é um elemento implícito de todos os dias. Nós somos professores. Todos os dias de aula temos que motivar o aluno. Se ele vê motivado a cada vez ou não, isso não é papel do professor. O papel do professor é, a partir do momento em que ele chega na sala, você, professor, tem que lhe motivar. É um elemento pedagógico aqui também na aula. Está lá no plano de aula, passo número 1, motivação. Você escreve aí no ano, a lição número X. Antes de ir para a aula, você tem que motivar o aluno. E a pedagogia dá várias técnicas, desde a visualização, a exposição, desde a conta de história, desde a pergunta de feedback normal, bom dia, tudo bem, muito bem, em casa, a tarefa de ontem, como é que fizeram, viram um jogo, qualquer coisa que você leve, estimula o aluno exatamente. Então, a motivação é um elemento implícito.
Vamos voltar ao propósito aqui do diretor. Ele precisa ser disciplinado, já disse a Marta, comprometido e ele precisa estar disposto a correr risco. Eu fico muito preocupado. Marta, eu fico muito preocupado hoje com os líderes que querem atingir grandes objetivos, mas não estão dispostos a correr risco. Você tem que fazer uma mudança grande, está dizendo, não, para isso eu tenho que enfrentar junto, tenho que sentar no gabinete e discutir, não, aí vamos ficar só já assim. Muito complicado. Você precisa estar decidido a correr riscos. E para atingir o seu sonho, você precisa ser responsável. Decidido já está, mas você precisa ser muito responsável, assumir as suas ações, assumir as suas palavras. Quando nós estamos a ter isso, nós assumimos, não somos responsáveis. Marcam uma coisa que fazem, prometem, não cumprem, estabelecem objetivos, não se interessam por pessoas, não ligam, não devolvem chamadas. Estamos a ter uma geração, não vou falar sobre vocês, vou falar nas estruturas máximas também. Estamos a ter muita gente irresponsável, mas com boas coisas escritas no papel. Resultado, não se atinge absolutamente nada. Essas são características que o escritor traz e são repartidos ao lado propósito. Quer dizer, eu quero atingir alguma coisa e tenho que desenvolver isso. Eu quero correr até a meta, tenho que ser disciplinado, tenho que ser disciplinado. Aqui são características voltadas às pessoas. Vamos voltar ao exemplo do mesmo diretor. O diretor quer atingir a sua licenciatura. Já dissemos que ele sozinho tem que ser disciplinado, motivado, disciplinado. Agora, ele, em relação às pessoas, como é que ele tem que ser? Ele tem que ser exemplar. Ele tem que ser sensível. Ele tem que ser confiável. Ele tem que ser criativo. Ele tem que ser servidor. Ele tem que ser influente. No exemplo mesmo dele, da faculdade. Vamos ver alguns que se interessam aqui para o propósito dele. Tem que ser exemplar, tem que ser um bom aluno, já, né? Ser um bom aluno. Em relação ao resto, criativo, faculdade, influente também dá, paciente, tem que ser paciente com os outros, com os colegas, com o grupo, mas ele faz um trabalho em grupo. Depois já há faculdades que estabelecem colaborativas para grupo de 2, 3 pessoas, por exemplo, vai trabalhar em grupo, tem que ser influente, tem que ser paciente, tem que ser honesto, tem que ser diplomático. Olha, a diplomacia é uma capacidade que hoje existe muito nos filhos. A diplomacia, a capacidade de intermediar, a capacidade de resolver conflitos, a capacidade de representar um grupo. Temos que começar a desenvolver isso. Eu acho que me chamou muita atenção em relação a isso na liderança. Vocês que representam a organização fora, o modo como vocês vão, o modo como vocês vestem, o modo como vocês se expressam, o modo como vocês enfrentam o vosso corpo de cabelo, a trança, a pintura ou não no cabelo. Vocês estão a representar a organização. Quando falam em diplomacia, fala-se muito em representatividade. Vejam só, quando vem o embaixador de um determinado país para aqui. Ele está a representar o país dele aqui. Há aqueles embaixadores que vêm literalmente com a cultura deles, é com aquelas barbas, né? O pessoal das Arábias, não sei o quê, representam, o pessoal vem na nossa que está representando uma Arábia. Mas há aqueles que vêm de países europeus, exatamente. Imaginem se o embaixador se vestisse da maneira como ele achasse. Com brinco na orelha, não sei o que, essa coisa toda. Ele estaria a dar uma imagem do que o país. É o que a gente é em relação à liderança aqui na juventude local. Você é embaixador dos jovens, onde quer que você esteja. Então tem que ter muito cuidado em relação ao mundo como a gente se faz representar na organização. Eu venho aqui na Monte Sinai em nome da São Teatro e com uma experiência com uma comissão de fraternidade. Mas depois lá para o Passo Rasgado, vem? Enfim, outra coisa não vou falar mais. Já sabe. Foi tudo desorganizado. Quer dizer, de uma forma que não dignifica o grupo que está a representar. Por um lado. Por outro lado, saber sermos ouvintes. Ouvir o que eu tinha a dizer. Não ouvir para dar resposta, não. Ouvir para absorver e para aprender. E se tiver que responder, depois de refletir sobre o que o outro falou. Isso é que eu ouvi. Nem o outro está a falar, você está assim. Não acabei de falar, mas você já está. Como é que você tem resposta se ainda não acabei? Se calhar no fim eu vou falar o que você quer ouvir, mas ele já está.
sem querer te cortar, mas não Sem querer, porque não se pode nada. ou você está falando assim, não esqueça que eu vou falar. Está faltando humildade. E essa é uma característica voltada para a pessoa. Você líder, vive se relacionando com pessoas. Liderança é ciência de pessoas, não é ciência de coisas, não. Ciência de coisas é gestão. Gestão você gera recursos, né? Bens, serviços, mas também tem recursos humanos. Mas quando se fala de liderança é pessoa. E trabalhar com pessoa, você precisa fazer o que Jesus diz. Quem quiser vir após mim, negue-se. Quando você se nega, você lidera do outro. Porque se Jesus não falasse isso, nós não íamos conseguir cumprir outras coisas que ele disse. Ele disse assim: aquele que quiser andar contigo uma milha, anda com ele 2 milhas. Aquele que te pedir aqui, você me dá o aqui. Se ele não dissesse também, negue-se a si mesmo, nós não íamos conseguir cumprir esses desiderados. Então, quando você lida, você precisa entender isso. Vão te pisotear, vão te falar mal, vão te atirar do nome da lava, vão te tentar calúnia, vão fazer muitas coisas. Mas você pensa sempre, eu também já sou pecador, Jesus me ama, eu também pecador como eu. Se ele está em comando de boca, eu ainda vou calar. Um dia mesmo, Deus vai me dar esse irmão, vou lhe vencer. Quer dizer, eu tenho que vencer, não. Vou vencer esse irmão para Cristo. Então, o líder percebe que perder debate não é perder uma luta. Você, como líder, não vai conseguir dar a resposta a tudo. Tem vezes mesmo que você vai estar na luta da Assembleia, os jovens vão muito derrotar. Não faz mal. Se você dá a razão, se entrega na oração, um dia você vai vencer esses irmãos para ti. Porque nós pensamos que às vezes o debate acaba ali. Não acaba ali. Vocês têm 25, 24 anos, ainda vão ver junto até 40, 50, 80. Ainda vão ir na onde, depois da hora de yoga, de mulher, vão se encontrar na junta. Hoje, quando o diretor estava aqui, acho que o mês também estava. Quando eu cheguei, fiquei mesmo parte ali, a Matamichá, algum tempo lá fora, a recordar com. Esqueci o nome. Como é que é isso? Barrosa, Jurema, Tita. Você mas o inglês, o secretário está a recordar coisas que aconteceram em 2002, quando era diretor de 2002. Quem nasceu em 2002? Estamos a recordar coisas. Quando você. E hoje ainda estamos a se encontrar, estamos a se dar 4, não sei. Então, imagina que eu perdi um debate com o Barroso em 2002. 20 anos depois estamos a se encontrar. Então, tipo, nós precisamos ter uma perspectiva e das coisas assim, também a longo prazo. Não só. Quem tem uma visão a curto prazo, às vezes precipita muitas coisas. Por isso que muita gente rouba. Por isso que muita gente faz esquema para subir lá dentro. Tem uma visão a curto prazo. O líder precisa ter uma visão assim abrangente. Então você perde hoje, não se estressa. Está tirando o chão, não se estressa. Estão aqui humilhar, etc. Não se estressa. Deus vai prover um tempo para ti, mais lá para frente. Por fim, e para terminar, é importante o líder. Antes mesmo de terminar, quero trazer um ponto de questão aqui. Penso que já há 2 anos, comprei o livro do Myron Cohen, um homem que vive lá nas bandas da África do Sul, um pregador. E aquele livro me chamou muita atenção porque ele falava sobre